Saudações a todos, na bendita paz do nosso Salvador. Estamos em mais um momento de meditação na palavra do nosso Senhor, palavra da Escritura Sagrada, contida no livro Bíblia. O livro Bíblia, vale a pena sempre lembrar, é o livro de Deus, no sentido de conter a palavra de Deus. Neste livro, chamado Bíblia Sagrada, encontramos a Escritura Sagrada. Portanto, contém a palavra de Deus. Nesta oportunidade, estaremos meditando num tema de suma importância para todos nós, principalmente em nossos dias, onde enfrentamos tantas heresias, propagações desta peste espiritual, entre outras, a chamada heresia. Heresia, de uma maneira simples e objetiva para compreender, significa ensinamentos que não conferem com a Escritura Sagrada. E nós queremos, nesta oportunidade, falar acerca de um tema que em nossos dias ainda há pessoas confusas acerca desse tema, outras enganadas e outras enganando a muitos, falando acerca desse tema que estaremos falando nesta oportunidade. Quero dizer a todos que estarão ouvindo este estudo bíblico, esta pregação através de todos os meios de comunicações, através da internet, esse veículo, essa porta que Deus nos abriu. Estamos alcançando muitas vidas para a glória de Deus, alegria nossa e toda a honra e toda a glória para o Deus de Davi, que derrubou Golias, para o Deus de João Batista, o profeta, um dos profetas verdadeiros e sinceros, que não importava se era a liderança religiosa que estava corrupta e fora do projeto de Deus, ele pregava e falava e denunciava o erro, trazendo a verdade de Deus à tona e tirando as máscaras dos hipócritas. Podia ser também o rei que dominava no sistema político, ele também dizia o que estava errado e trazia à tona a palavra de Deus, tirando a máscara do engano, não se preocupando com a sua própria vida física, porque sabia em quem ele cria, servia e tinha convicção verdadeira da causa que ele anunciava da parte do Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que enviou o Messias, o Yeshua HaMashiach, que foi nos apresentado como Jesus o Messias, ou Jesus Cristo. Então o nome no original é Yeshua HaMashiach, mas para nós foi nos apresentado como Jesus o Messias, ou Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Portanto, estaremos falando, dobre a sua atenção, todos que estão ouvindo nesse momento, em casa, no trabalho, através do rádio, ou da internet, no YouTube, ou na nossa página na internet, todos, é de muita importância que tu esteja muito atento a esse estudo, muito esclarecedor, muito proveitoso para a sua vida, para a vida da sua família, para todas as pessoas que tu amas. Faz muita diferença e fará
este estudo e esse esclarecimento. O tema que estaremos falando acerca dele nesse momento é este: lei ou graça, Novo ou Velho Testamento para a salvação? Eu vou repetir: Novo Testamento ou Velho Testamento, lei ou graça para a nossa salvação? Este tema, em nossos dias, muitos ainda não têm certeza de onde está a salvação. Muitos ainda estão presos por ter sido ensinados de maneira errônea, equivocada, que nos induz ao erro, como eu fui durante alguns anos na minha infância e adolescência. Eu também recebi esse ensino errado, equivocado, que nos induz ao erro, em pensar de maneira dúbia, confusa acerca desse tema. Mas hoje, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, na dependência dele, que nos esclarece, que tira a dúvida, que tira todo o engano, que nos revela a Escritura Sagrada claramente como ela é. Ele nos ajudará, uma vez mais, e todos nós seremos beneficiados pela instrução, o ensino e o esclarecimento na Escritura Sagrada. Sem achar e sem usar a minha opinião pessoal para ensinar acerca da Escritura, porque a minha opinião, ou de qualquer outro colega, pastor, pregador, professor, teólogo, entre outros títulos que possamos ostentar, nenhuma da nossa opinião ou do nosso achômetro tem algum valor diante da Escritura Sagrada. Quando o assunto é acerca da Escritura Sagrada, do projeto de Deus, do projeto do Salvador da humanidade, o que conta é o que está na Escritura, como está escrito, sem usar textos fora do pretexto para manipular e enganar. Por incrível que pareça, ainda em nossos dias, com tantas oportunidades para estudar a Escritura, a liberdade que temos para estudarmos e termos uma Escritura Sagrada nas nossas próprias mãos, muitos países, os que querem servir a Deus, não têm esse privilégio. E nós temos, ainda assim, há muitas pessoas manipuladas e enganadas e seguindo a lideranças religiosas cegamente, sem conferir na Escritura. Então hoje nós estaremos, a partir desse momento, esclarecendo e tirando todas as nossas dúvidas nesse sentido, e a Escritura Sagrada vai nos mostrar, através do poder da palavra verdadeira, pelo mover do Espírito Santo, que age pelo ouvir da palavra, como está escrito aos Romanos, e está registrado: a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Entrando então diretamente no tema, vamos, a partir desse momento, gostaria que tu, que puder, esteja conferindo aí com a sua escritura na mão, a Bíblia Sagrada, o livro que contém a palavra de Deus, vá marcando o que tu puder. Se depois interessar, pode entrar em contato conosco e nós poderemos estar passando mais informações nesse sentido, ou outros temas relacionados à salvação, que é o mais importante que nós temos que conhecer, aprofundar e ter muito claro em nossas vidas acerca da salvação e o que fazer para alcançá-la e onde encontrá-la. O tema lei ou graça, Novo ou Velho Testamento para a salvação. Quero entrar no tema nesta hora e
já começar esclarecendo um primeiro ponto fundamental. Para se pregar o Velho Testamento, no sentido de lei para a salvação, afirmar ou dizer, sugerir às pessoas que estão em nossas congregações ou em qualquer lugar do globo terráqueo, ensinar e dizer acerca do Velho Testamento, não poderemos pregar só uma parte do Velho Testamento, como muitos segmentos religiosos têm feito em nossos dias, ou também alguns obreiros, pregadores ou pastores têm feito em nosso meio. Prega só uma parte do Velho Testamento e exclui as demais. Pega alguma coisa, alguma passagem, algum mandamento da lei do Velho Testamento e deixa outro de lado. Já é importante ficar esclarecido para ti, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que no Velho Testamento, no sentido de lei, não se pode pregar parcialmente. Se formos pregar o Velho Testamento como lei, a lei que foi dada por Moisés ao povo israelita, aos descendentes de Abraão, temos que pregar toda a lei, porque não podemos pregar só uma parte, porque escrito está na Escritura. Se nós pregarmos uma parte só, estaremos debaixo de maldição, porque na lei é preciso quem for seguir a lei, quem não recebeu o Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, como seu único e suficiente Salvador, para pregar a lei, o Velho Testamento como lei, tem que ser todos os seus pontos, não só uma parte, porque escrito está, se tropeçar ou deixar de guardar um ponto só da lei, para quem quer viver na lei de Moisés, não na graça nos dada por Deus através de Cristo, favor não merecido, a nova aliança, quem quiser a lei, o Velho Testamento como lei, tem que seguir tudo. Agora nós vamos observar o que deve seguir as pessoas que pregam Velho Testamento como sendo para nós, como se fosse válido para nós no sentido de lei para a salvação. Um primeiro ponto, tu que tem pregado o Velho Testamento como lei, como parte da salvação, observe que tu terá que pregar também todos estes pontos. Começando, por exemplo, no Velho Testamento, a questão do sexo antes do casamento. Uma mulher que fizer sexo antes do casamento está amaldiçoada e tem que morrer apedrejada. Pode ser uma pessoa da sua família, pode ser uma de nossas filhas, pode ser uma pessoa do nosso dia a dia, não importa quem seja. Se praticar sexo, como tem acontecido tanto em nosso meio, nos tempos que vivemos, uma pessoa que praticar sexo antes do casamento está amaldiçoada e deve morrer apedrejada. Tu, que prega Velho Testamento como lei para a salvação, como sendo para nós, para os nossos dias, não recebendo o Salvador, Jesus Cristo, não recebendo a graça, não recebendo a nova aliança contida no Novo Testamento, tu deve pregar isso também. E pode conferir, está escrito, entre outras passagens, está escrito em Deuteronômio 22, versículo 23 e 24. Um outro ponto que tu deve pregar também, praticar, tu que tem pregado Velho Testamento como lei, como que esteja ainda valendo para nós, tu deve pregar também. Um homem que fizer sexo antes do casamento deverá pagar multa e é obrigado a casar-se com a mulher. Um homem que praticar sexo antes do casamento
como tem acontecido tanto em nossos dias, deve pagar multa ao pai da moça e deve estar obrigado a casar-se com ela. Tu pode conferir, está na Escritura, em Êxodo 22, versículo 16 e 17, e Deuteronômio 22, 28 e 29. Um outro ponto que também deve ser seguido e praticado para quem prega Velho Testamento como lei para nós, fazendo parte dos nossos dias: uma pessoa ou duas, ou seja quem for, que adulterar, cometeu adultério, que também acontece em nosso tempo de várias maneiras e de uma maneira que as pessoas nem se chocam mais, e em muitos lugares nem se preocupa com isso mais. É uma coisa que ficou perdida no tempo. É quem praticar o adultério, ou seja, uma pessoa casada, fazer sexo fora do casamento. Essas pessoas, o homem e a mulher, deve ser levada a um lugar público, uma praça ou um lugar público, onde outras pessoas possam ver, para servir de exemplo para os demais e para os mais jovens, para não incorrer no mesmo erro. Deve ser essas pessoas que praticam adultério mortas publicamente, apedrejadas até a morte. Tu pode conferir, está em Deuteronômio 22 e versículo 22 e também Levítico 20 e versículo 10. Outro ponto que quem prega Velho Testamento como lei para a salvação, para o nosso tempo, deve pregar e deve seguir, deve praticar, dando exemplo em primeiro lugar. O que prega tem que dar o exemplo primeiro e depois praticar em relação às outras pessoas da sua congregação e de todos os lugares onde ele tiver oportunidade de lidar com pessoas. Cargos na congregação, no trabalho eclesiástico, uma pessoa, como nos nossos dias é chamado de obreiro, obreira, pessoas que têm vários cargos no trabalho da denominação onde congregamos, que nós aprendemos chamar de diácono, presbítero, evangelista, pregador, pastor, diaconisa, missionária, entre outros cargos e títulos que usamos em nossos dias. Para essa pessoa poder participar e ter algum cargo no templo, estas pessoas, homens e mulheres, devem ser pessoas israelitas de nascimento. E devem ser, além de israelita, além de ser descendente de Israel, Jacó, que teve o seu nome mudado. Antes Jacó, enganador, usurpador, ladrão, corrupto, mentiroso. Depois de ter se convertido verdadeiramente à causa de Deus e feito uma aliança com Deus, Deus então muda seu nome para Israel. Israel, os seus descendentes. Então, somente os descendentes de Israel e da tribo de Levi podem ter cargo na igreja. Na igreja no sentido de templo, porque nos ensinaram isso errado e muitos ainda ensinam até os dias de hoje. Igreja não é o templo de tijolo feito por mãos de homem. Templo é onde vamos para reunir e congregar, onde a igreja vai. Igreja significa pessoas, onde tiver 2 ou mais congregado no nome do Salvador, aí se constitui uma igreja, ou parte da igreja eleita do Senhor. Então, igreja somos nós, e não templo, porque escrito está na Escritura que Deus agora não habita mais. A partir da nova aliança em Cristo, Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em nós, homens e mulheres, pecadores arrependidos, que agora estão vivendo uma nova vida em Cristo e estão dispostos, por gratidão, seguir o que está instruído no Evangelho. Nós, então, somos habitados por Deus na pessoa do Espírito Santo. Muito bem, este ponto, quem quiser ter cargo, como nós exercemos
na seara, na obra de Deus, em favor da causa de Cristo. Nós jamais poderíamos ter um cargo porque nós não somos israelitas, nós somos brasileiros. E além do mais, além de ser israelita, tem que ser da tribo de Levi. Se for israelita, mas não for da tribo de Levi, não poderá exercer nenhum cargo na obra, no trabalho eclesiástico no templo. Isso tu pode conferir em Levítico, capítulo 8, versículo 1 ao 36, está registrado. Também tu pode conferir acerca desta questão em 2 Samuel 6, versículo 3 a 7. E também em Números 16, versículo 1 ao 33. Bendito seja o nome do nosso Salvador. Seguindo adiante, para quem quer pregar Velho Testamento como lei para nós e parte da salvação, como valendo o Velho Testamento no sentido de lei para os nossos dias, deve também pregar e viver, deve praticar primeiro na sua família, na sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos e filhas, deve praticar. Na questão do divórcio, todo homem no Velho Testamento tem o direito de despedir a sua esposa ou mais de uma esposa com carta de divórcio. Está registrado no Velho Testamento, faz parte da lei. Todo homem que não tiver satisfeito com a sua esposa ou uma de suas esposas, porque no Velho Testamento é permitido o homem ter quantas esposas ele quiser e conseguir sustentar. Quantas o homem quiser, não tem limite. Por exemplo, o que teve mais no Velho Testamento foi Salomão. Ele teve cerca de 1000 esposas, entre esposa e concubinas. Ele teve 1000 mulheres à sua disposição, que nós poderíamos chamar de casamento, mulheres que viviam com ele, e ele tinha toda a liberdade na intimidade com todas elas. Então, tu que prega Velho Testamento, como se fosse lei para nós também, que faz parte para os nossos dias, tu deve pregar isso também, praticar na sua vida, na sua casa, e com seus filhos e assim por diante, acerca do divórcio. Você pode ter uma mulher ou mais, quantas tu quiser, e der conta de sustentar, e a partir do momento que a mulher te desagradar, uma das suas esposas ou uma, te desagradar, tu pode dar divórcio, carta de divórcio para ela, e seguir adiante e ter quantas outras mulheres tu quiser. Tu pode conferir esta afirmativa em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, entre outras passagens. Podemos também observar, e tu deve também pregar e seguir, praticar, um outro ponto. Mulheres, ainda falando cerca das mulheres. Um homem pode ter quantas mulheres ele quiser, como já foi afirmado, e tu também pode, que prega Velho Testamento como sendo para nós, os nossos dias, tu está à vontade para ter quantas mulheres tu quiser, e a sua mulher, que se seguir também Velho Testamento como lei para a salvação, deverá concordar também, que não está na Nova Aliança, não está no Novo Testamento em Cristo Jesus, que agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, cada um deve ter o seu próprio lar apenas com um homem e uma mulher. O homem só pode ter uma esposa na Nova Aliança. Porém, no Velho Testamento, está autorizado e liberado para ter quantas mulheres tu quiser. Está também escrito essa afirmativa na primeira escritura de Reis, primeira de Reis, capítulo 11, versículo 3. Tu vai encontrar e ali tu vai ver o registro de Salomão, que foi o que teve mais mulheres. Tu vai encontrar lá que ele teve 1000 mulheres. Avançando, quem prega Velho Testamento como lei, valendo para nós, para os nossos dias, no sentido de salvação, no sentido de alimento, carne de porco é uma carne imunda no Velho Testamento. Tu não pode comer carne de porco. Tu não pode pregar permitindo ninguém comer carne de porco. Tu nem pode tocar numa carne de porco ou num animal chamado porco. Tu não pode deixar entrar na sua casa, senão tu e a sua casa ficará imunda.
Então, tu que prega Velho Testamento, como valendo para nós, tu deve também praticar isso e pregar e obedecer. Tu não pode comer carne de porco, nada ligado a este animal, e não pode permitir que entre na sua casa também. Tu pode conferir esta proibição sobre carne de porco e afirmativa que está imunda a pessoa que comer, seguindo o Velho Testamento como lei, está em Levíticos 11, versículo 3, 7 e 8. Tu poderá estar conferindo também essa afirmativa. Avançando, tu poderá também e deverá, não só poderá, mas deverá, tu que prega Velho Testamento, valendo para os nossos dias, acerca de lei, fazendo parte de salvação. Tu não recebeu a nova aliança em Cristo e tu não está vivendo no tempo da graça, ainda está no tempo da lei. Tu está seguindo o Velho Testamento no sentido de lei. Tu deve também pregar que no sábado, que no calendário israelita, começa na sexta-feira, no pôr do sol, e só termina no sábado, ao pôr do sol. Tu não pode trabalhar, praticar nenhum exercício que tu vá fazer algum esforço físico, jamais trabalhar no sábado. Tu, a tua família, os teus filhos, até os seus animais, seja criações, gado, animais de trabalho ou animais de estimação, até os seus animais devem ficar separados em exclusividade dedicado a Deus. O sábado é obrigatório na lei, no Velho Testamento, como lei. Tu deve pregar, seguir, obedecer também, e até os animais que tu possuir porventura. Está essa afirmativa em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Também Êxodo 23, 12. Também Isaías 58, 13 e 14. Avançando, para quem prega Velho Testamento, no sentido de lei, como se valesse para os nossos dias, não recebeu a nova aliança em Cristo, para tu que prega Velho Testamento, no sentido de lei para nós, deve pregar também acerca das mulheres, seja alguém da sua família ou suas filhas, acerca da virgindade. Se uma mulher casar e no dia, na noite de núpcias, na primeira noite do casal, for descoberto que ela não tem mais o ímen que comprova a sua virgindade, isto estará provado que ela fez sexo antes do casamento. Esta mulher pode ser a sua filha, pode ser a sua irmã, pode ser uma pessoa que tu ama, quem quer que seja. Esta mulher deve ser levada imediatamente à frente da casa dos seus pais e deve ser apedrejada até a morte. Observe bem, tu que prega Velho Testamento como lei, fazendo parte da salvação, não recebendo a graça, colocando em vão o sacrifício de Cristo no Calvário. Tu que deve obedecer isso. Se a sua filha ou qualquer mulher que tu conhece praticar sexo antes do casamento, leve-a de frente da casa do pai, e ali todas essas mulheres que praticar sexo antes do casamento deverá ser apedrejada até a morte. Pesado, não é? Chocante. É para quem prega Velho Testamento, no sentido de lei, para nós, como se fizesse parte da salvação, anulando a nova aliança em Cristo, como está no Novo Testamento, escrito aos Gálatas, entre tantas outras passagens da Escritura Sagrada. Vamos avançar. Essa Escritura acerca da mulher que não casar virgem deve ser apedrejada até a morte, está em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 12 a 21. Avançando, casamento é proibido qualquer pessoa casar-se com alguém que não seja do próprio povo, no sentido da descendência. Observe. Se tu prega Velho Testamento no sentido de lei que vale para nós ainda, pregue isso e obedeça também, para tu, para sua família, para seus filhos e filhas. Eles não podem casar com outras pessoas que não seja da mesma descendência, da mesma árvore genealógica. Tem que ser da mesma linhagem, da mesma árvore genealógica. E essa afirmativa tu pode conferir também
no Velho Testamento, em Números, capítulo 36, versículos 6 a 8. Outro ponto também, que tu deve pregar e obedecer, tu que segue o Velho Testamento como lei, fazendo parte para a salvação. Nossos dias, ainda, tu deve pregar e obedecer também sobre a maldição hereditária. Todos os pecados cometidos por seu pai ou por seu avô e pecados cometidos por ti, eles serão cobrados dos filhos e filhas por até a 4ª geração. Os seus erros, os erros de quem prega Velho Testamento como lei, como se valesse para nós, anulando o sacrifício de Cristo no Calvário, não recebendo a nova aliança, não recebendo a salvação por graça, favor não merecido. Então deve pregar e obedecer e saber que todas as maldições, todos os erros do seu pai e avô será cobrado de tu. E todos os seus erros será cobrado dos seus filhos e filhas até a 4ª geração. Tu poderá conferir essa afirmativa em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Também acerca do estupro. Quem prega Velho Testamento deve seguir e obedecer. Um homem que forçar uma mulher ao sexo, conhecido em nossos dias como estupro. Este homem, essa pessoa deve ser levada e deve ser morta também, de maneira que elimine este mal, porque forçou uma mulher a cometer este ato. E a mulher deve ser liberada, porque ela não teve culpa, não foi por vontade própria, ela foi forçada. Então, no caso do homem que praticar estupro, deve ser morto também imediatamente. Tu pode conferir esta afirmativa em Deuteronômio 22, 25 e 26. Outro ponto, tu deve pregar também e obedecer. Tu que prega Velho Testamento, como se fosse para nós ainda, e não a nova aliança em Cristo. Tu deve pregar também e obedecer que um homem que fizer sexo com uma moça virgem, sem estar casado com ela, pagará multa em dinheiro ao pai dela e é obrigado a casar-se com ela, e neste caso, ele jamais poderá dar carta de divórcio a ela. É obrigado a viver com ela o resto de sua vida. Essa afirmativa está em Deuteronômio 22 e 29. Avançando ainda, tu deve pregar e obedecer, praticar, dar o exemplo na sua casa, na sua família, com todos que te conhecem e convivem contigo. No caso de uma pessoa que tiver alguma quebradura no corpo, seja por acidente ou por algum outro motivo, essa pessoa que tem alguma quebradura ou for castrado, é uma coisa mais rara, a questão de ser castrado, mas existe. Uma pessoa que tem quebradura no seu corpo ou é castrado, essa pessoa jamais poderá entrar no templo da congregação. Jamais. Tu pode conferir essa afirmativa em Deuteronômio 23, versículo 1. Outro ponto, outra questão que tu deve pregar também e obedecer, tu que prega Velho Testamento, como se fosse para nós. Estou falando e repetindo várias vezes, porque é para ficar bem gravado na sua mente, em quem está ouvindo, para não restar nenhuma dúvida, para, ao chegarmos no tempo que está também nesse estudo, no tempo da nova aliança, ficar bem claro a grande diferença. Então observe, no caso de filhos bastardos, uma pessoa que é filho ou filha bastarda, nunca também poderá entrar na congregação do Senhor, até a 10ª geração. Não poderá entrar na congregação do Senhor. Tu pode conferir essa afirmativa em Deuteronômio 23, versículo 2. Também, tu deve pregar e obedecer e praticar o que segue Velho Testamento, como lei,
tu deve também pregar e deixar bem claro e obedecer na sua família. Pessoas que têm doenças incuráveis. Na época que a Escritura Sagrada estava sendo escrita nos pergaminhos e depois chegaram até nós através de papéis, livros, entre outros meios. Nesse período existia uma doença conhecida como lepra, e essa doença era incurável naquela época, humanamente falando. E nos nossos dias nós temos, entre tantas doenças incuráveis, existe a AIDS, também o câncer, entre outras. Todas as pessoas que tiverem uma doença incurável, humanamente falando, não existe possibilidade de cura através da medicina. Tu deve pregar, obedecer e praticar, tu que prega Velho Testamento como valendo para nós no sentido de lei, para a salvação, que estas pessoas, homens e mulheres, seja da sua família ou não, que fazem parte do nosso povo, tu deve pregar que estas pessoas são imundas, estão imundas, e essas pessoas não podem viver entre nós, como em nossos dias vivem, no seio da família, cuidando, recebendo zelo, carinho, desde o seu levantar, deitar, faz refeições juntos e tem uma vida praticamente normal. Observe bem, essas pessoas, para tu que prega Velho Testamento no sentido de lei, valendo para nós no sentido de salvação, essas pessoas tu deve estar na frente junto, ajudar a expulsá-las da cidade. E elas têm que morar em um lugar reservado fora da cidade e lá ficarem isoladas até o dia da sua morte. Qualquer pessoa que tem uma doença incurável não pode viver entre nós. Tu que prega Velho Testamento no sentido de lei, valendo para nós, que não recebeu a nova aliança em Cristo, e prega Velho Testamento no sentido de lei para a salvação, fazendo parte para nós, que não somos israelitas, que não somos da linhagem de Abraão. Tu deve pregar e obedecer esta afirmativa. Expulsar as pessoas que têm doença incurável para elas morrer abandonadas fora da cidade. Essa afirmativa tu pode conferir também em Levítico 13, versículo 8 ao 30 e também 45 e 46. Outro ponto, e é importante nessa questão, mesmo os israelitas, mesmo os descendentes de Abraão, os que são descendentes de Israel, mas receberam o nosso Salvador, o Messias, Yeshua HaMashiach, que nos foi apresentado como Jesus o Messias, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, como está em Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, somente nele, na pessoa dele, no nome dele. Mesmo os israelitas, mesmo quem é judeu ou judia, que recebeu a Cristo, estes não estão mais debaixo da lei. Estes não devem, não precisam seguir mais Velho Testamento no sentido de lei para a salvação. Estes que são descendentes de Abraão, mas receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, vivem também na nova aliança, na graça, no tempo da graça, na pessoa bendita de Cristo, nosso único Salvador. Outra questão. Mulheres, no Velho Testamento, jamais poderia pedir o divórcio. Só os homens tinham esse direito. Portanto, no Velho Testamento, como lei, tu que prega, deve seguir e obedecer. A sua mulher jamais poderá pedir o divórcio. Jamais. Somente aos homens tem esse direito de dar a carta de divórcio e despedir a mulher. Essa afirmativa tu pode conferir em Deuteronômio 24, versículo 1 ao 4. Outro ponto, acerca da idolatria. São várias maneiras. Quem faz imagem de escultura, quem adora imagem ou fotografia, ou objeto ungido, como nossos dias, os falsos pastores, pregadores, usando título de apóstolo, bispo, entre outros, títulos que ostentam por sua vaidade, que estão em todos os lugares, e principalmente na televisão, ensinando, praticando e vendendo idolatria para o povo com objetos ungidos, ensinando
a avareza, que também é idolatria, segundo o que está na Escritura. Estes que praticam a idolatria, ou ensina a praticar a idolatria, ou dá de graça objetos que tiram a graça, o poder, o meio único de receber uma graça de Deus através de Cristo, que é o único mediador. Nós só podemos receber algo do céu através de Cristo, não há nenhum outro mediador ou medianeira. Estes homens e mulheres que ensinam idolatria, seja de graça ou vendido, como estão vendidos na TV, como, por exemplo, um falso pastor enganador, usando o título de apóstolo por sua conta e risco. Atualmente, entre as várias idolatrias que ele e muitos outros estão ensinando e vendendo, está vendendo e enganando a multidões, indo e levando ao inferno, se não se converterem a Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Se continuarem seguindo falsos mestres, seguidores de Mamon, seguidores de idolatria, que estão caminhando para a perdição, este enganador, entre tantos que estão na TV, está vendendo a meia ungida. A meia ungida, tu pode comprar por R$153, em torno disso, para receber as suas bênçãos, segundo esse enganador, falso pastor, falso pregador, falso apóstolo. Mas se não converter, se não se arrepender, pagará caro naquele grande dia do acerto final, porque não poderá mais enganar as pessoas que não conhecem a Escritura e não poderá usar a sua máscara, porque diante do grande trono branco, como está em Apocalipse capítulo 20, cairá-se a máscara do engano e eles pagarão caro diante daquele poderoso, fiel e verdadeiro, o nosso único Salvador. Louvado seja o nome dele eternamente. Graças ao nome de nosso bom Deus, o Deus de Israel, o Deus que enviou o Messias, o nosso único Salvador. Então, esses que praticam idolatria, ou ensina, ou vende, estes estão debaixo de maldição e devem ser mortos também. Todos esses, para quem prega Velho Testamento no sentido de lei, valendo para nós. Tu que prega Velho Testamento, como valendo para nós no sentido de salvação, que não segue apenas o Novo Testamento e a graça, a nova aliança para a salvação, no sentido de salvação, tu deve ser o primeiro, deve estar na frente, deve pegar todos estes, perto de nós e os que estão na TV, e deve levar estes para serem mortos, porque assim também está escrito. Tu pode conferir no Velho Testamento essa afirmativa em Êxodo, capítulo 31, versículo 25 a 29. Também em Êxodo 20, versículo 4. Também em Êxodo 22 e 20. Também em Êxodo 23, versículo 13. Também em Deuteronômio 27 e versículo 15. Seguindo adiante, empréstimos. Quem emprestar dinheiro a um pobre ou necessitado não cobrará juro de maneira nenhuma. Também é proibido pedir qualquer tipo de garantia. Tu que prega Velho Testamento, como lei, valendo para nós, no sentido de salvação, tu deve também pregar isso e obedecer também. Você não deve pregar só uma parte que te interessa, ou interessa a sua denominação religiosa, ou interessa a seu gosto pessoal, como muitos têm feito. Pega uma parte e prega o Velho Testamento falando que é para nós no sentido de lei. E outras deixa, nem toca no assunto, ou quando alguém pergunta, eles têm a cara de pau de dizer e afirmar, sem nenhum temor de Deus, que algumas coisas é para obedecer e outras coisas não precisa obedecer. Veja que contradição, que falta de respeito com a Escritura Sagrada e com o propósito de Deus. Tu deve ter uma posição clara, simples e transparente. Ou tu segue Velho Testamento no sentido de lei, que eu não aconselho a ninguém, porque Deus em Cristo fez uma nova aliança e abriu a porta da salvação através do sacrifício de Cristo no Calvário. Mas tu que quer seguir Velho Testamento no sentido de lei, tu deve pregar também e fazer isso. Emprestar o seu dinheiro sem nenhum tipo de juro, remuneração, e não pode pedir nenhum tipo de garantia. Tu pode conferir essa afirmativa em Êxodo 22, versículo 25,
e também em Deuteronômio 24, 10 a 12. Outra questão que tu deve também pregar e obedecer e praticar, tu que segue Velho Testamento como lei, e diz que vale para os nossos dias, anulando a nova aliança em Cristo. Tu deve seguir, objetivamente, pelo menos 3 festas anuais que no Velho Testamento é obrigatório. Tu deve fazer, praticar as 3 festas. E essas festas durará 7 dias. E tu deve seguir os rituais exatamente como está escrito. Tu poderá se informar e seguir e deve obedecer essas 3 festas anuais. E tu deve fazer e ir a Israel para praticar e fazer essas festas e os rituais como está escrito. Tu pode conferir essa afirmativa em Êxodo 23, 14 ao 19. Êxodo 23, versículo 14 ao 19. Também, tu que segue Velho Testamento no sentido de lei para a salvação, deve obedecer. Pregar e obedecer, começando por sua casa e sua família. Dando exemplo. Quem pecava no Velho Testamento não poderia pedir perdão diretamente a Deus. Jamais. Jamais uma pessoa que pecar e segue o Velho Testamento no sentido de lei não pode pedir perdão diretamente a Deus. Tu tem que pegar um animal e deve levar o sacerdote, que nós aprendemos a chamar nos nossos dias de padre ou pastor, é um líder do segmento religioso. Tu deve pegar um animal correspondente ao grau do pecado que tu cometeu, deve levar o sacerdote. No Brasil, nós não temos sacerdotes onde nós congregamos. Então tu deve pegar, levar o sacerdote da tribo de Levi, ir para Israel. Chegando em Israel, Jerusalém, aquela região, deve procurar um sacerdote que é da tribo de Levi. Sacerdote só pode ser da tribo de Levi. Se for de uma das outras tribos, não pode, jamais. Tu deve então entregar o sacerdote, confessar o seu pecado, e então o sacerdote vai pedir a perdão a Deus de uma maneira simbólica através do sacrifício daquele animal correspondente ao pecado que tu cometeu. Essa afirmativa, entre outras passagens, tu pode conferir em Levíticos 4, 27 a 35. Outra questão, para quem prega Velho Testamento, deve seguir e obedecer, e tu deve ser o primeiro. Tu que prega Velho Testamento como lei, para nós deve seguir e dar exemplo primeiro na sua família. Casal, acerca de casal. Os recém-casados, os jovens, ou de qualquer idade, ao casar, terão 1 ano livres para ficarem à vontade, o que nós chamamos de lua de mel em nossos dias. Para quem segue o Velho Testamento, no sentido de lei, um casal terá 1 ano livre de qualquer trabalho. No caso do homem, não pode ser chamado à guerra, não pode ser chamado para trabalhar. A congregação deve sustentar, deve cuidar desse casal durante 1 ano, e eles terão 1 ano somente um para o outro, para namorar, para ficar à vontade e para, então, preparar o seu primeiro descendente. Casal, a partir do momento que casou, este casal ficará 1 ano livre de qualquer responsabilidade de trabalho, ou se houver guerra, não pode ser chamado o homem para a guerra, e eles ficarão então 1 ano por conta da congregação, à vontade, e só após 1 ano voltarão a atividades normais ao trabalho, e se houver uma guerra, o homem, se for a sua área, seguir para a guerra. Essa afirmativa, tu pode conferir em Deuteronômio 24 e versículo 5. Outra questão, acerca de sangue. Toda pessoa que ingerir ou comer sangue deverá ser banida do meio da parentela. Existem pessoas que gostam de comer sangue, seja
de galinha ou de outro animal, usa esse sangue na parte de alimentação. Então, tu deve pregar isso, obedecer, e alguém que fizer isso na sua família deve ser banida da sua parentela. Tu pode conferir essa afirmativa em Levíticos, capítulo 7 e versículo 27. Outra questão. Bênção e maldição hereditárias. Bênção ou maldições hereditárias. Se obedecer a lei, o Velho Testamento como lei toda, não pode tropeçar em nenhum ponto, não pode ser parcial. Tem que seguir e obedecer tudo, cada ponto e cada questão. Se tu obedecer tudo, seguir cada ponto dela, de toda a lei, tu receberás bênçãos de Deus e essa bênção alcançará a sua geração. Portanto, por outro lado, se não obedecer, receberá as maldições. A maioria dos enganadores de nossos dias, homens e mulheres que ensinam nos templos, no nosso meio, alguns, por não ter conhecimento da Escritura, são neófitos, são repetidores, como piolhos, anda pela cabeça dos outros. Não tem o seu conhecimento próprio, como a Escritura nos orienta, que deve ter o conhecimento, deve estar apto para ensinar, para pregar e assim por diante. Essas pessoas vão repetindo o que falaram para elas sem conferir na Escritura. Outros têm conhecimento, mas por causa dos seus interesses próprios. Eles não falam a verdade da maneira que ela é completa, com toda a dimensão do contexto. Usa texto fora do contexto com pretexto. Estes só ensinam essa passagem de Deuteronômio 28, somente a primeira parte dela, só a parte das bênçãos. Estes enganadores, eles não ensinam todo o texto que contém nesse assunto de Deuteronômio 28. E tu poderá conferir do versículo 1 do capítulo 28 ao 68. E tu vai perceber as bênçãos e também as maldições para quem não obedece toda a lei. E é importante lembrar que o único que conseguiu obedecer o Velho Testamento no sentido de lei, todo, completo, foi Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus o Messias, o nosso único Salvador. Ele sim obedeceu toda a lei, cumpriu, pagou por nós no Calvário e então abriu a porta da salvação com a nova aliança, com a graça de Deus, através de Cristo, como Cordeiro de Deus, que nos abre esta porta para a redenção e salvação eterna na pessoa bendita de Cristo. Então esta afirmativa acerca das bênçãos e das maldições, para quem obedece toda a lei, sem deixar nada de fora, ou quem não obedece, pode conferir em Deuteronômio 28, versículo 1 ao versículo 68. Outra questão também, que tu, seguidor de Velho Testamento, deve praticar e obedecer. Não é permitido falar no nome de Deus em vão. De maneira assim, de qualquer hora, qualquer momento, as pessoas estão falando o nome de Deus em vão. Alguns até brincando, fazendo chacota. Não é permitido. No Velho Testamento, isto não pode ser praticado ou feito. Esta questão, quem pratica não será tratado como inocente diante do Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, que enviou o Messias, o nosso único Salvador. Tu pode conferir essa afirmativa em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. Outra questão, acerca das roupas de mulheres e homens. As vestes devem ser diferentes e mulheres não podem vestir-se como homens e vice-versa. Homem tem que ter uma vestimenta separada e exclusiva e as mulheres também uma vestimenta separada e exclusiva, de maneira que ao olhar as pessoas saibam que aquela roupa é para homem e as roupas das mulheres é para as mulheres. Tu pode conferir no Velho Testamento
Quem segue o Velho Testamento no sentido de lei para nós, no sentido de salvação, as mulheres não podem usar roupa de homem e vice-versa, como por exemplo, no Brasil, entre outros países, nós que não somos descendentes de Israel, nós que não seguimos o Velho Testamento no sentido de lei para a salvação, as nossas mulheres vestem roupas que são usadas também pelos homens. Como, por exemplo, mulher usa calça, uma coisa normal em nossos dias, nossa cultura em outros países. No Velho Testamento isso não é permitido. Tem a roupa exclusiva e separada para cada um, para o homem e para a mulher. Tu pode conferir essa afirmativa em Deuteronômio, capítulo 22 e versículo 5. Outra questão também que deve ser seguida para os pregadores de Velho Testamento no sentido de lei para nós. Mulher, no seu ciclo mensal, ciclo menstrual, estas mulheres, quando tiver nesse período, que acontece com todas as nossas mulheres, uma vez no mês e dura em torno de 7 dias, essas mulheres não poderá ter contato nenhum com o seu marido, ou vice-versa, porque a mulher, no Velho Testamento, no sentido de lei, nesse período, ela é considerada como imunda. Então, nesse período das regras mensais das mulheres, por 7 dias, o homem não poderá ter nenhum contato com ela, físico nenhum, nem tocar nela, nenhum carinho, nada, de maneira nenhuma, durante esse período das regras mensais das mulheres. Tu pode conferir essa afirmativa em Levíticos, capítulo 5, versículo 19. Avançando, nós poderemos também observar e notar de maneira clara e objetiva que nós, ao seguir Velho Testamento, no sentido de lei, pregar para outras pessoas, nós temos também que obedecer, praticar e dar o exemplo, seguindo da seguinte maneira: quem prega Velho Testamento no sentido de lei para a salvação. Quem faz imagem de escultura, ou fundição, ou de outra forma, de qualquer um meio de idolatria, esta pessoa é maldita. Esta pessoa está debaixo de maldição. Pode conferir essa afirmativa em Deuteronômio 27, versículo de número 15. Outra questão está também relacionada à questão do Velho Testamento. Tu pode analisar e observar que deve se cumprir tudo. Você não pode pregar só uma parte, como já foi dito, e reitero. Só pode seguir, se tu for pregar Velho Testamento no sentido de lei, para a sua vida ou de alguém, no sentido de salvação, tem que pregar toda a lei, tem que seguir toda, inteira, obedecer tudo. Tu pode conferir essa afirmativa também, entre outras passagens, em Deuteronômio 27 e versículo 26. Observe também acerca do homossexualismo, que em nossos dias propagou tanto e a mídia mostra como uma maneira boa, positiva e exalta essa ofensa a Deus, de maneira que induz os jovens, as pessoas que não têm conhecimento da Escritura, a praticar também essa abominação. Uma pessoa que praticar o homossexualismo, ou seja, homem com homem, ou mulher com mulher, diante de Deus também. O Velho Testamento está claro e objetivo que não só é pecado e continua sendo em todo o período, mesmo no Novo Testamento, a questão do homossexualismo, porque Deus fez macho e fêmea, e esta aliança continua claramente até os dias de hoje, porque não tem nenhum registro permitindo homem com homem ou mulher com mulher. Quem pratica o homossexualismo na lei do Velho Testamento deve ser
mortas essas pessoas? Está em Levíticos 20 e versículo 13. Diferente do Novo Testamento. No Novo Testamento continua sendo pecado, continua sendo abominação, mas estas pessoas vão acertar com Deus no grande dia do juízo, como está entre outras passagens, Apocalipse 22, versículo 15 e Apocalipse 21, versículo 8, entre outras passagens. E no Velho Testamento não espera a punição para quem pratica a homossexualidade, que é abominação diante de Deus, não espera para o dia final. Deve ser morto imediatamente quando descoberto a prática deste mal. Esta é a regra do Velho Testamento no sentido de lei. No Novo Testamento, nós devemos pregar, instruir e dizer para essas pessoas que elas podem se arrepender, se converter ao Evangelho de Cristo, na pessoa bendita de Cristo, alcançarão o perdão dos pecados, como nós também alcançamos dos nossos pecados em outras áreas, em outras falhas que tivemos e ainda somos sujeitos a cometer. Eles têm como ter salvação, perdão, como nós tivemos na pessoa bendita de Cristo. Se não quiserem receber o perdão em Cristo, mudar essa prática, não devemos, no Novo Testamento, agredir essas pessoas, perseguir homossexual, de maneira nenhuma. Devemos tratá-los com respeito, com dignidade, com amor cristão, mas se não converterem, a Escritura diz que naquele grande dia, eles terão um acerto muito sério com Deus, e aí será tarde demais. Esta afirmativa sobre o homossexualismo, tu pode conferir em Levíticos 20, versículo 13. Estamos partindo agora para a conclusão. No sentido do Velho Testamento, temos ainda uma observação para fazer e lembrar que no sentido do Velho Testamento, lembremos, e aí estaremos passando para a nova aliança, Novo Testamento na pessoa bendita de Cristo. Para tu que prega Velho Testamento, no sentido de lei, no sentido que faz parte para os nossos dias e parte da salvação, eu quero lhe lembrar e lhe pedir, em nome do nosso Salvador, que tu repense, que tu ore a Deus, meu companheiro, pregador, pastor, servo de Deus, serva de Deus, repense, busque da parte de Deus uma orientação, um discernimento claro, e se faça essa pergunta: onde está a salvação? No Velho ou no Novo Testamento? Onde está a nova aliança? Onde abriu possibilidade para nós? Porque no Velho Testamento, nós gentios, nós que não somos descendentes da linhagem de Israel, nós não tínhamos nenhuma possibilidade. Nós não estávamos naquele projeto. É um projeto exclusivo para o povo descendente de Abraão, de Israel. Repense. Pregue apenas o que Cristo, nosso único Salvador, mandou pregar. Ele mandou pregar o Evangelho. Marcos 16, versículo 15. Ide e pregai o Evangelho. Os apóstolos pregaram e viveram o Evangelho. A salvação está no Novo Testamento, na pessoa bendita de Cristo, na nova aliança. Tenha isso muito claro na sua mente. E fechando a questão do Velho Testamento no sentido de lei, no sentido para a salvação. Se pregar uma parte do Velho Testamento como lei, deverá pregar toda a lei e obedecer toda a lei. Não deve pregar só uma parte, porque diante de Deus não vale, não tem validade mesmo para quem é seguidor do Velho Testamento, quem é descendente do povo de Israel, quem é descendente de Abraão. Não tem nenhuma possibilidade, nenhuma permissão. Então tenha isso muito claro na sua vida, no seu dia a dia, claro para ti, para a sua família e assim por diante. Muito bem, avançando agora para
a nova aliança. Tenha isso muito claro em sua mente. Na nova aliança, a nossa salvação abriu-se possibilidade através de Cristo, e um dos registros está no Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 1, versículo 11 ao 13, que está escrito que veio para os seus da primeira aliança, e os seus o rejeitaram. Mas para todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Então aqui entra, entre outras passagens da Escritura, entra a possibilidade para todos nós, todas as pessoas, de todas as nações, através de Cristo, nosso único Salvador. No Novo Testamento tem uma grande diferença. Uma das grandes diferenças, a salvação é de graça, por graça, através de Cristo. Graça significa um favor não merecido. Outra coisa importantíssima no Novo Testamento, na nova aliança, para a minha vida, para a sua vida, para todos que receberam o Salvador, até para os descendentes de Israel, mas que receberam a Cristo, que não tem mais dever de seguir o Velho Testamento como lei, estão na nova aliança em Cristo. Tu pode comer de tudo, é liberado, dependendo do gosto pessoal de cada um e da condição de cada um. Não tem regra para tu, ou come carne de porco ou não come, ou come isso ou não come aquilo. Está liberado. É uma coisa muito clara, muito transparente, como está escrito na Escritura, Novo Testamento. Tu pode conferir essa afirmativa aos Colossenses, entre outras tantas passagens, aos Colossenses, no capítulo 2 e versículo 16. Ninguém vos critique mais pelo comer, ou pelo beber, pelo dia de festa, ou dia de sábado. É uma coisa totalmente à vontade para cada um. Quem tiver vontade, condição, quiser comer carne, pode comer qualquer tipo de carne, inclusive carne de porco, uma boa feijoada e assim por diante. Quem não quiser ou não puder, pode comer legume, fica à vontade, cada um tem sua liberdade no Novo Testamento. Isso não tem implicações nenhuma no sentido de pecado. Outra questão muito clara no Novo Testamento é que no Novo Testamento, diferente do Velho Testamento no sentido de lei, certas comidas contaminavam o homem, a mulher, contaminava as pessoas. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o nosso Salvador deixa muito claro que o que contamina o ser humano, no sentido de alimento, no que você bebe, no que você come, isso não pode contaminar nenhuma pessoa, o que entra pela boca, no sentido de alimentação. Você vai comer, que você vai beber, não pode contaminar mais uma pessoa. E sim, o que contamina é a mentira, é o adultério, é o engano, é a hipocrisia, é roubo, inveja, é a soberba, homicídio. Isso que contamina o homem. Sabe por quê? Porque essas coisas provêm do coração. E no coração é onde nasce todos os males, tudo que faz mal ao ser humano, que contamina o homem, o ser humano, homem e mulher, é o que sai da boca. Como está na Escritura, tu pode conferir em Marcos 7, versículo 14 ao 23. O que contamina o ser humano na nova aliança, no Novo Testamento, no sentido de orientação para a salvação, na pessoa bendita de Cristo, unicamente, exclusivamente, é o que sai da boca, porque o que sai da boca provém do coração. Jamais o que entra pela boca. Então, avançando, seguindo, observe, o Velho Testamento, no sentido de lei para a salvação, foi abolido e terminou no sentido de regra para a nossa vida. Quando? Quando Cristo entra no cenário da humanidade em carne e faz a expiação, o sacrifício no Calvário, como ele, o Cordeiro perfeito. Ele morre no Calvário, ressuscita, então a vitória está confirmada. E nós agora temos uma nova aliança. Não temos mais que seguir Velho Testamento no sentido de lei para a salvação. Agora é nova aliança e orientação de vida
como está na Escritura, escrito pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, orientação e ensino para as congregações, para nós, em vários sentidos da vida, também nas cartas dos apóstolos, como principal deles, o apóstolo Paulo, que foi o maior dos apóstolos no sentido de trabalho missionário, de orientação para a congregação, ensino, com base no Evangelho de Cristo e assim por diante. Tu pode conferir esta afirmativa, entre outras passagens, no Evangelho escrito pelo evangelista Lucas, capítulo 16, versículo 16, onde está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Qual João? João Batista, o profeta que anunciou a chegada de maneira mais recente, da véspera da chegada do Salvador, foi João Batista. Então a lei e os profetas duraram até João. A partir daí é anunciado o reino de Deus e todas as pessoas esforçam para entrar nele. Está escrito em Lucas 16, versículo 16. Seguindo para a parte final, observe bem, com clareza, também tu pode conferir que para a nossa salvação, a salvação está no Novo Testamento, na pessoa bendita de Cristo, unicamente através de Cristo, e Ele é o suficiente. Ele nos orientou a questão da salvação em João 14, versículo 6. Ele é o único caminho. Ele. Não existe outra possibilidade, nenhum meio, atalho, nada, nada, nada. E outra questão muito clara. Ele nos mandou, como servos e servas dele, a pregar o Evangelho. Está em Marcos 16, versículo 15 e 16. Não é pregar o Velho Testamento no sentido de lei. Ele cumpriu a lei. Ele terminou com a velha aliança, cumpriu na pessoa bendita dele, de Cristo, e agora temos então a nova aliança, um novo testamento. Então, ele nos orientou a pregar o Evangelho. Os apóstolos pregaram e viveram o Evangelho. O apóstolo Paulo, que é o que mais deixou escritos na Escritura, Deus através dele, usando como servo, e ele nos orienta, como a carta aos Romanos, entre tantas outras que ele escreveu, cerca de 13 cartas, livros ou epístola, aos Gálatas e aos Romanos. Eu lhe aconselho a estudar estes livros, aos Romanos e aos Gálatas, com profundidade, com clareza. Se tu vai começar agora a ler a Escritura, ou já está há muito tempo que entrou no Evangelho, mas o Evangelho ainda não entrou em ti, tu não tem ainda convicção, não tem um conhecimento próprio, lhe aconselho, conheça com profundidade, com clareza, a carta aos Romanos e aos Gálatas, que tu vai perceber o apóstolo Paulo ensinando com muita graça e poder e unção do Espírito Santo acerca de Velho Testamento no sentido de lei e a nova aliança, a graça através de Cristo Jesus. Tu pode ver também informações pertinentes e importantes acerca desse tema de Novo Testamento, Nova Aliança, em Atos 2, 22 ao 38. E também tu pode ler aos Romanos 8, versículo 1 ao 11. Tu pode ler também aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11, que após a aliança de Cristo, na pessoa de Cristo, Novo Testamento, a graça instituída por Deus através de Cristo, quem pregar Velho Testamento no sentido de lei, como parte para a salvação, está debaixo de maldição. Está registrado em Gálatas 3, versículo 10 e 11. Quem estiver debaixo das obras da lei, depois de Cristo, depois da nova aliança, se pregar Velho Testamento no sentido de lei, está debaixo de maldição. Gálatas 3, 10 e 11. E avançando, seguindo adiante, estamos concluindo. Temos também, claramente, com muita certeza, no Novo Testamento, temos em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E também em
Apocalipse 22:15. Tem a lista, ali o nosso Salvador, revelando a João a lista dos que ficarão de fora. De fora de onde? De fora do céu. Estes, observe na lista, quem ficará de fora? Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, ou quem pratica abominação, homossexuais, o que pratica o homossexualismo. Não o homossexual que se arrepender e vir para Cristo e deixar essa prática. Se for homem, arruma uma companheira. Se for mulher, arruma um companheiro e segue como está a orientação na Escritura. Como nosso Salvador disse, cada homem tem a sua própria mulher e cada mulher tem a seu próprio marido. Quem ainda ficará de fora? Os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras, os que prostituem, todos estes e que cometem ou amam mentira, estes será lançado no lago de fogo e enxofre. Está em Apocalipse 21, versículo 8 e também Apocalipse 22, versículo 15. Observe que nessa lista não está falando nada acerca de carne de porco, que é do Velho Testamento no sentido de lei. Observa que aqui não está falando acerca de guardar sábado, que é do Velho Testamento no sentido de lei. Entre outras coisas, observe com clareza e perceba. Aqui está o que pode separar-nos de Deus e nos levar à perdição. E também nas referências citadas anteriormente e em todo o Novo Testamento, principalmente no Evangelho, registrado por Mateus, Lucas e João. Tu pode encontrar a orientação necessária para a salvação e também nos ensinamentos dos apóstolos que serviram a Deus, pregaram o Novo Testamento no sentido de nova aliança, da graça através de Cristo e viveram assim também. E é importante lembrarmos que quem prega Velho Testamento no sentido de lei para a salvação está dizendo, em outras palavras, que o sacrifício de Cristo no Calvário foi em vão. Tu pode olhar esta afirmativa em Gálatas 2, versículo 21, onde o apóstolo Paulo registra dizendo: não faço nulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Então observe que o apóstolo Paulo está dizendo que ele jamais vai rejeitar a graça, porque pela lei, sentido Velho Testamento como lei para a salvação, ninguém pode ser justificado, nenhuma pessoa, e sim pela graça de Cristo e em Cristo. Concluindo e terminando o tema, lei ou graça, Velho ou Novo Testamento para a salvação? Está muito claro, de acordo com a Escritura, que a salvação está no Novo Testamento, na pessoa bendita e única de Yeshua HaMashiach, que é o nome do nosso Salvador no original, e que foi nos apresentado como Jesus, o Messias, ou Jesus Cristo, é o nosso único Salvador, de acordo com a Escritura. E nós devemos, todos nós, pregarmos o Evangelho. Como regra de fé para a salvação, se podemos chamar de regra, entre aspas, é o Novo Testamento, na pessoa bendita de Cristo. Nós devemos pregar e viver por gratidão o Novo Testamento, de acordo com a orientação do Evangelho de Cristo. Não por obras, não para sermos salvos através de obras, não, porque é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas quem está salvo, um homem ou mulher, que está salvo na pessoa de Cristo, que recebeu o Evangelho, não só entrou no Evangelho. Conheço gente que está no Evangelho, entrou no Evangelho há cerca de 30 anos, e o Evangelho não entrou neles nem um minuto, eu conheço. Agora, quem entrou no Evangelho e abriu-se o coração para o Evangelho entrar em si mesmo, estas pessoas, por gratidão, vivem, lutam para viver com a prática do Evangelho, por gratidão, sendo nova criatura,
não mentindo mais se mentia, não enganando mais, não roubando, não sendo corrupto, não sendo hipócrita, não vivendo em adultério, em corrupções, etc, etc, etc. No sentido do que faz mal às outras pessoas. E sim, vive por gratidão, de acordo com o Evangelho, praticando o bem e tratando as outras pessoas como gostaria de ser tratado. Podemos resumir dessa maneira. E observe, fechando esta palavra de estudo bíblico, de esclarecimento, evangelista João, capítulo 14, versículo 6, registrou o próprio Salvador dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. O caminho para a salvação é em Cristo. É na nova aliança, na pessoa bendita de Cristo. E quero agradecer a Deus por esse momento, com a palavra da Escritura, como está escrito, sem usar o achômetro humano, mas de acordo com a Escritura. E quero agradecer a Deus. Quero lhe pedir, em nome de nosso Salvador, que tu nos ajude a passar adiante todas as pregações, os estudos bíblicos. Pode ser em formato de vídeo, está no YouTube, está na nossa página na internet, tu pode nos encontrar. É só entrar na comunidade O Grito da Meia-Noite. O nome da nossa página é Pregador Lindomar Santos e Missionária Márcia Meire. Pode continuar fazendo perguntas, sugerindo temas a ser gravado para postar para todas as pessoas que têm acesso à internet em muitos lugares do mundo. São mais de 100 países que há liberdade para falar acerca do Evangelho. Então quero lhe agradecer, tu que está postando na sua página, no Orkut ou no seu canal, entre outras maneiras de divulgar, quem está gravando e distribuindo, todos, vamos passar adiante a palavra do nosso Salvador, de todos os meios, como disse o apóstolo Paulo, não importa de que maneira, mas que o Evangelho de Cristo seja anunciado. E quero agradecer também a Deus pela vida de um dos meus mentores, que é o pastor Valdiron Alves, meu companheiro, que tem incentivado a mim e a todos aqui de nossa região a estudar a Escritura, a ter conhecimento, a buscar conhecimento da Escritura, experiência própria, não ficar só andando pela cabeça dos outros, mas ter o seu conhecimento. É o único companheiro pastor que eu conheço até esse momento que eu vi dar prêmios para quem estuda a Escritura, quem durante o ano examina, estuda, pelo menos uma vez, de capa a capa. Então isso é muito importante e interessante para todos nós, um líder que motiva as pessoas, o rebanho de Cristo que está sobre o seu apacentar. Então, incentivar o conhecimento da Escritura é uma pessoa sincera que faz isso, uma pessoa que não tem nada a temer, uma pessoa realmente que está seguindo a orientação de nosso Salvador. Deus continue guardando este companheiro, também a sua esposa, missionária Marlene, que esse casal tem sido remanescente em nossos dias. Deus seja louvado por vossas vidas. E vamos juntos, perseverantes, firmes no bom combate, firmes na palavra da Escritura, do Evangelho de Cristo, até o nosso encontro com o nosso Salvador. Também quero agradecer um outro companheiro, pastor Walter Assis, lá do Resende, que também tem sido um amigo, um motivador para a nossa caminhada, nosso trabalho. Deus em Cristo continue guardando, abençoando a ele, sua família, em todas as áreas da vida, guardando na fé e na perseverança da palavra do Evangelho. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a minha vida, as nossas famílias, nos guardando no amor e na graça de Cristo, e que nós possamos perseverar, hoje e sempre, até o nosso dia de encontrarmos com o nosso Salvador, firme nas promessas do Senhor Todo-Poderoso,
pregando, vivendo e seguindo de acordo com o que está escrito na Escritura, pregando e usando toda a Escritura de maneira correta, como está orientado pelo nosso Salvador e pela Escritura Sagrada, sabendo que o Velho Testamento, para nós, é de muito valor no sentido de experiência, de conhecimento, no sentido de para que foi necessário Cristo vir. Também livros escatológicos com profecias, como por exemplo de Daniel, que tem ligação com o Apocalipse e assim por diante. Mas jamais pregar o Velho Testamento no sentido de lei para a salvação, para os nossos dias, e tentar anular o sacrifício de Cristo na cruz, a nova aliança e a graça. Mas sim pregar e aprender com toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, mas pregar para a salvação o Novo Testamento na pessoa bendita de Cristo, pela graça, sabendo que não é possível comprar salvação com ouro, prata, com qualquer outro meio desse mundo, e sim somente através da graça de Deus, através de Cristo. Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos juntos, continuamos trocando ajuda pessoalmente, também pela internet, lembrando sempre que não somos dono da verdade. A verdade, o dono dela é o Salvador, como está na Escritura. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós podemos aprender com Ele, com a verdade dele. Um grande abraço fraterno deste teu companheiro, irmão em Cristo, servo de Deus, limitado, pecador, porém arrependido dos pecados, e vamos seguir em frente em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.